Agora convidamos para o uso da palavra a Yalorixá Tânia, representante das matrizes africanas. Boa noite a todos. Quero trazer aqui o meu axé. Então, uma emoção, né? Um prazer, com muita alegria que participo mais uma vez desse ato, de um ato como esse, respeitoso, né? Comento aqui os irmãos, as lideranças religiosas, a todos que estão aqui participando, nos assistindo, que estão em casa. E eu vou pedir um minuto de silêncio, que possamos louvar os nossos ancestrais. Isso já faz parte da nossa tradição de religião de matriz africana. Um minuto de silêncio. E a todos que compactuam, compartilham da mesma crença, vamos dar nosso paó. Mojubá quer dizer eu reverencio. Eu reverencio cada vela colocada neste lugar. Eu reverencio os meus ancestrais que vieram antes de mim. Eu reverencio Yamin Oyá. Eu reverencio Yamin Oxum. Eu reverencio Yakalá, Yadetá, Yanassô, meu axé. E estando aqui, eu pude sentir a presença de cada ente querido, de cada amigo, de cada pessoa que perdeu sua vida pela Covid-19 e representada respeitosamente. Eu sou Yalorixá Tânia, de Oyá. Me apresentar rapidamente, né? Yalorixá Tânia de Oyá. Iá quer dizer mãe, Orixá quer dizer Ori, cabeça, Xá, o guardião, Deus interno. Eu sou uma matriarca de religião de Candomblé. Todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou falar brevemente sobre a nossa religião, o que ela representa, como é o tipo de crença, para poder quebrar alguns paradigmas. Então, eu vou falar rapidamente o que é a religião do Candomblé, o que nós acreditamos, como nós acreditamos, o que é a pandemia, o que são os orixás, o que eles representam dentro da natureza. O Candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há uma crença em um ser supremo. Esse ser supremo, para nós, denominado como Olodumare ou Olorum, Senhor do céu. O Criador, conhecido como Deus. E o culto é dirigido a forças da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns ou inquices, dependendo da nação. Portanto, o Candomblé é uma religião monoteísta,
que acredita na existência da alma e na vida após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques e cultua orixás por meio dessas danças, cantos e oferendas. O que são orixás? Orixás são divindades da religião iorubá representados pela natureza. Divide-se em dois grupos, os oborós ou orixás masculinos e aiabás, orixás femininos. Foram enviados por Olodumare, o Criador, para a criação do mundo e, após isso, ensinar e auxiliar a humanidade a viver no planeta. Cada um tem uma representatividade e o controle sobre um aspecto da natureza, assim como raios, chuvas, rios, fogo, vento, árvores, minérios e o controle de ofícios das condições humanas, como agricultura, pesca, metalurgia, guerra, maternidade, saúde. Então, orixás são as divindades. O nosso culto às divindades é o culto à própria natureza. E existe um ser supremo, conhecido como Deus, que se chama Olodumare para nós. Agora nós vamos falar de um orixá que as pessoas, muito temido, né, que é Iku. Iku, na linguagem iorubá, quer dizer a morte. É o orixá que foi designado por Olodumare, o Criador, conhecido popularmente como Deus, a conduzir o ciclo da criação, devendo vir todos os dias ao Aie, a terra, levar os homens e mulheres que cumpriram sua missão e devem ser reconduzidos ao Orum, que é o céu, retirando o Emi, que é o sopro da vida dado por Olodumare, condição para a renovação da existência, para que mais tarde Olodumare possa decidir sobre os seus destinos novamente. Sua celebração no ritual do Axexê comemora a volta do homem ao todo primordial, reafirmando o grande mistério e possibilitando outras vidas. As vestes brancas neste ritual simbolizam a verdade absoluta, a morte e a vida. A função de Iku, a morte, faz com que ele não seja amado e, consequentemente, cultuado, muito menos compreendido. Afinal, Iku, a morte, foi dada a missão de finalizar a existência dos seres no plano terreno. Por motivos como medo do desconhecido, apego aos entes queridos ou simplesmente falta de uma reflexão mais profunda, o ser humano ainda não consegue entender a belíssima tarefa de Iku, a morte. É necessário que as existências e os acontecimentos se findem para que os novos estágios e existências e situações aconteçam. Como não existe culto direto para Iku, a morte, ele é lembrado através do ritual do Axexê e do culto a Egungun. Ele é o senhor da ancestralidade. Para ele não tem assentamento ritualístico. O que é o Axexê? Axexê é uma cerimônia realizada após o ritual fúnebre de uma pessoa iniciada no culto aos orixás, no candomblé. O processo de preparação, entrega ou carrego de Egum é a cerimônia fúnebre mínima que se dedica a qualquer iniciado no candomblé quando morre. Tudo começa com a morte do Elegum, ou da pessoa iniciada, chamado a última obrigação. Esse ritual é especial, particular e complexo, pois possibilita a desfazer tudo que tinha sido feito na iniciação de orixá, e é bem semelhante ao processo iniciático, chamado de sacralização. Só que agora, esse procedimento é uma inversão no sentido de liberação do orixá protetor do corpo da pessoa. Nas mais diferentes culturas, a concepção religiosa da morte está contida na própria concepção da vida
e ambas não se separam. No candomblé, acreditamos que a vida e a morte alternam-se em ciclos, de tal modo que o morto volta ao mundo dos vivos, reencarnando-se num novo membro da família. Para os iorubás, existe um mundo em que vivem os homens em contato com a natureza, o nosso mundo dos vivos, que chamamos de Aie, terra, e um mundo sobrenatural, onde estão os orixás, outras divindades e espíritos, e é para onde vão quando morrem. Mundo que chamamos de Orum, o céu. Quando alguém morre no Aie, terra, seu espírito ou parte dele vai para o céu, de onde pode retornar para o Aie, terra, nascendo de novo. Todos os homens, mulheres e crianças vão para o mesmo lugar, não existindo a ideia de punição ou prêmio após a morte, e por consequente, inferno ou purgatório. Não há julgamento após a morte, e os espíritos retornam à vida no Aie, na terra, tão logo possam, pois o ideal é o mundo dos vivos, o bom é viver. Os espíritos de heróis, grandes sacerdotes, fundadores de cidades e linhagens são cultuados e se manifestam em festivais de Egungun. Agora eu vou falar sobre outro orixá, que é Obaluayê. Ah, Totô Ajuberu, silêncio, ele é o Senhor que grita. Em tempos de pandemia, a quem as tradições de matriz africana recorrem para manter seu bem-estar e integridade física? Obaluayê, ou Molu, é o orixá da doença e da cura, cultuado especialmente no mês de agosto, com uma das cerimônias mais emblemáticas do candomblé, ou o Lubagé, uma festa que só pode ser realizada com dinheiro que os devotos pedem nas ruas em troca de um punhado de pipoca, sua principal oferenda. Esmolas? Sim, esmolas sim. A divindade mais rica do panteão africano só admite que suas oferendas sejam cumpridas com esse dinheiro. Contam os mais velhos que nos momentos de grandes epidemias, o Molu abandonava tudo e saía pelo mundo curando os doentes. Por isso também o chamam de o médico dos pobres. É um orixá que nos ensina, afinal, que ter saúde é a maior riqueza. O Molu ensina que nenhum dinheiro compra saúde e mostra seu poder ao livrar povos inteiros da doença, da peste e do pior de todos os males, a fome. Obaluayê não é só o Senhor da cura pela restauração da doença. Obaluayê não é uma maldição. Obaluayê é a própria doença que permite a restauração. No fundo, a vida brota de suas entranhas, a terra, pois tudo que morre germina. Essa ideia de restauração parece prometer aos próprios ciclos que a natureza impõe e que coloca as epidemias em um outro nível de entendimento. A visão punitiva perde totalmente o sentido na lógica das tradições africanas. Para que haja empatia, é preciso sentir no próprio corpo o que o outro sente, ou pode sentir. Não pedimos ao Molu saúde, e sim que leve a doença embora. Ah, Totô Ajuberu, ah, Totô. Que a peste, que a desgraça, que toda maldição, toda doença, toda fome seja retirada do Aie. Axé.
totô. Oiá e Yansan, assim como o Nanã é o prenúncio da morte, trazendo o Iku, a própria morte, e Obaluaê, a terra para onde retornamos. Oiá e Yansan também está ligada ao culto dos mortos, os eguns. Oiá não determina a vida ou a morte. Sua função limita-se em guiar, conduzir o espírito desde seu despreendimento do corpo até um dos 9 oruns, os céus, de acordo com a determinação de Olodumare. Nota-se também que Oiá é um orixá fundamental para o equilíbrio espiritual, pois é ela quem domina o Heró, Iku, segredo da morte. Eparrei Oiá, ela quem varre o mundo, levando todas as impurezas para longe de nós. Eparrei, 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 Yansan. Eparrei. A crise causada pela pandemia Covid-19 trouxe uma nova realidade para o mundo, impactando nossas vidas em vários aspectos. A partir do momento em que a doença passou a ser considerada uma pandemia, nos vimos diante de novos desafios, que vão desde os cuidados com a saúde física à promoção da saúde mental. Ori, a cabeça, é o primeiro orixá a ser louvado, representação particular da existência individualizada, a essência real do ser. É aquele que guia, acompanha e ajuda a pessoa desde o nascimento, durante toda a vida e após a morte, reverenciando sua caminhada e assistindo no cumprimento do seu destino. Iemanjá é uma orixá protetora das cabeças e nos orienta a cuidar, zelar de nossas cabeças para que tenhamos equilíbrio, discernimento, sabedoria. No candomblé, temos um ritual que chama-se bori, comida cabeça, que harmoniza e diminui a ansiedade, o medo, a dor, a tristeza, trazendo esperança, alegria e harmonia. Também podemos cuidar e alimentar nossas cabeças através de bons pensamentos, controlando a respiração, praticando o bem, alimentando-se bem, cantando, dançando e principalmente libertando-se de tudo que separa a discriminação, o ódio, o racismo, o preconceito, amando o próximo, mas não o próximo que é seu ente, o seu familiar, o seu ente querido, não o seu irmão de religião, amar o próximo. Falamos tanto de amor aqui e a mensagem que eu quero deixar é de amor. Amor independente, só o amor constrói. Então nós vamos cantar agora para Oxalá, pedindo ao Criador, eu não vou falar de Deus, eu falo do Criador, que é o Olodumare, que criou o céu, a terra e tudo que nela há, que possamos ser abençoados e viver em paz. Axé. Onissaure, Saúl Axé, Onissaure, Oberioman, Onissaure, Saúl Axé Babá, Onissaure, Oberioman, Saúl Axé, Onissaure,
axé. Onissaure, oberioma, Onissaure, Saúl axé, babá. Onissaure, oberioma, Saúl axé. Onifá, Oluodo, Onifá, Oberioma, Onifá, Oluodo, babá, Onifá, Oberioma, Oluodo. Epa, babá, Padomila Oxalá, a ele sim é dado por nós toda a gratidão. Gratidão, Oxalá, pelo dom da vida. Gratidão por estarmos aqui essa noite. Achei. Agora, falar de esperança. Falar desse novo caminhar. A pandemia não acabou e devemos nos sentir cada dia mais responsáveis com o outro, por nosso próximo, né? Nos cuidando. Iemanjá falou aqui sobre a importância de lavar as mãos, de cuidar da cabeça, da higiene pessoal e principalmente do respeito com o nosso próximo e com a crença do nosso próximo. 402 mortes. Pessoas de várias religiões. Agora eu vou falar de Oxóssi, o caçador, né? Okearô, o caçador, que ele é a própria alegria de viver. Que ele esteja conosco, nos fortalecendo, trazendo caça gorda, esperança, alimento à nossa casa, que o nosso povo está sofrendo. Nosso povo sofre com a fome. Então, que possamos ter um olhar caridoso, né? Que a caridade, esse dom nos acompanhe no nosso dia a dia. Axé, agueré. Okearô, Okearô, ok. Okearô, ok. Odé, comorodé, Odé, comorodé, Odé, arerê, Odé, comorodé, e maior. Ogueré, gueré, onie, Odé, comorodé, é comorodé, Odé, arerê, Odé, comorodé, e maior. Ogueré, gueré, onie, Okearô, ok. Vou encerrar louvando o nosso rei dentro da nação de Queto, que chama-se Xangô, Cabiecile, a própria justiça, Egila Xeborá, os 12, 6 que condenam e os 6 que absolvem. Que Xangô nos fortaleça. Ioiá e Xangô, que é um corpo só, que possamos entender e não sejamos de toda razão e de toda emoção. Eu atropelo as palavras porque é muita emoção e eu estou aqui de coração louvando a cada uma daquelas almas, dessas entidades que estão aqui presentes na realidade. Axé, Cabiecile Xangô, Cabiecile Xangô, o rei não dorme. Cabiecile Xangô, que a justiça do homem não recaia sobre nós. Fiedemos Xangô, perdão pelas nossas faltas. Perdão, Xangô, pelas nossas faltas. Cabiecile, Cabiecile. Uredaba, Jecobabenao, o Jonile Chorobea, Jecobabenao. Uredaba, Jecobabenao, o Jonile Chonilea, Jecobabenao. Uredaba, Jecobabenao, Uredaba, Jecobabenao, o Jonile Chorobea, Jecobabenao. Uredaba, Jecobabenao, o Jonile Chonilea, Jecobabenao. Cabiecile Xangô, Cabiecile,
cabe esse lê. Uredaba, a Jecoba Benao. Uredaba, a Jecoba Benao. O Jonile Chorobe, a Jecoba Benao. Uredaba, a Jecoba Benao. O Jonile Chonile, a Jecoba. Que Xangô proteja a nossa gestão aqui em Franco da Rocha, que fortaleça cada vez mais essa cidade. Eu tenho orgulho de estar aqui participando de um ato como esse. Cabe esse lê, Xangô. Cabe esse lê, cabe esse lê. Axé. Muito obrigado, e a Tânia. Agora, nesse momento, a gente está encerrando já o nosso ato. Vou pedir para todas as nossas lideranças religiosas e políticas aqui presentes que fiquem em pé. Vocês, meus amigos que estão aqui ao vivo, presentes aqui também, por favor, fiquem em pé. Você em casa, que estiver no seu celular, fique em pé também, porque nesse momento a gente pede uma salva de palmas para todos os presentes desta noite e para todos aqueles que não estão aqui de corpo presente, mas de coração e memória, com muito amor, muita fé, muito respeito, e que isso se prevaleça em muitos e muitos, muitos anos. Uma grande salva de palmas. E nesse momento, meu amigo e minha amiga que está em seus lares, encerramos aqui o nosso ato interreligioso que dá início a esse novo ciclo de Franco da Rocha, 77 anos. É tempo de recomeçar. E você, meu amigo, ao longo deste mês, acompanhe a nossa programação, que é um mês de festa, é o mês de aniversário de Franco da Rocha, é o mês da consciência negra, é o mês do Dr. Osório César. O Dr. Osório César também faz aniversário no mês de novembro. Então, fique com Deus e até mais. Acompanhe conosco no nosso site www.francodarrocha.sp.gov.br. Fiquem com Deus e boa noite a todos vocês.